No sul do Brasil, quase 500 adolescentes aceitam um desafio diferente. Eles se juntaram para aprender a compartilhar a sua fé com confiança, de formas tanto offline quanto online. No Caribe, o Hospital Adventista faz história nacional realizando a primeira cirurgia endoscópica de coluna do país. Um avanço que combina inovação médica e cuidado integral junto aos pacientes. Spring Meeting é uma das principais reuniões administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acontece todo mês de abril na sede mundial em Maryland, nos Estados Unidos. Em 2020, 5 delegados das 13 divisões se reuniram para avaliar o avanço da missão e aprovar um plano estratégico para os próximos 5 anos. Neste episódio você vai conhecer os destaques desse encontro. Você também vai entender como essas decisões se conectam com o maior evento da Igreja Adventista, a Assembleia da Associação Geral, que vai acontecer em julho com milhares de pessoas do mundo todo. Você vê tudo isso e muito mais agora aqui na NN. Todo mês de abril, líderes globais da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reúnem em Maryland, nos Estados Unidos, para a reunião de primavera, um dos eventos administrativos mais importantes da denominação. Em 2025, delegados de todas as 13 divisões mundiais, campos anexos e departamentos institucionais se reuniram para revisar o progresso da missão da Igreja e aprovar decisões estratégicas para os próximos 5 anos. Relatórios apresentados durante a semana revelaram tanto oportunidades quanto desafios. O crescimento da membresia continua forte em muitas áreas, especialmente em centros urbanos como Chennai, na Índia, onde a igreja se expandiu rapidamente na última década. Ao mesmo tempo, dados de pesquisas mostraram lacunas na compreensão doutrinária entre os novos membros, apontando para a necessidade de um discipulado mais profundo e aprendizado baseado na comunidade. Líderes destacaram a inovação digital e o Ministério de Mídia como ferramentas vitais para alcançar gerações mais jovens e populações não alcançadas. Diretrizes aprovadas para evangelismo digital e ministério de pequenos grupos foram projetadas para incentivar a criatividade local, mantendo a consistência teológica. Votações administrativas também incluíram atualizações nos procedimentos parlamentares da Igreja, preparando a organização estruturalmente para sua próxima sessão global. Relatórios financeiros enfatizaram a importância de alinhar recursos com os objetivos da missão, lembrando os líderes que as finanças devem refletir o propósito da Igreja. O que começou em abril tem continuação marcada para julho, mas dessa vez com um público muito maior. A próxima etapa é bem aqui em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos, onde milhares de delegados e membros de todo o mundo se reunirão em breve no America Center durante a sessão da Associação Geral de 2025, na maior e mais representativa Assembleia da Igreja. De Silver Spring a St. Louis, a missão continua. Siga a ANN para a cobertura completa desta reunião administrativa em julho. No sul do Brasil, uma iniciativa está convocando adolescentes a viverem um ministério e uma missão diferentes. O projeto, chamado de Os 300 de Gideão, reuniu centenas de jovens para aprender a evangelizar de forma intencional, usando a Bíblia deles e também os celulares. À primeira vista, parece um grande encontro de jovens. Mas aqui, o foco vai além da diversão e da comunhão. Quase 500 adolescentes aceitaram o chamado para compartilhar sua fé com coragem, criatividade e propósito. Na cidade de Candelária, no Rio Grande do Sul, eles cantaram, oraram, estudaram e se prepararam para serem missionários onde vivem. E é
O nome do projeto vem de uma história bíblica bem conhecida. Gideão foi um líder que enfrentou uma batalha impossível. Ele começou com 32 mil soldados, mas sob a direção de Deus e em um teste de coragem e confiança, ele acabou com apenas 300 para enfrentar os midianitas, um exército inimigo que frequentemente atacava Israel. Com fé, estratégia e trabalho em equipe, eles derrotaram uma força muito maior. Uma vitória que provou que quando você tem um propósito claro e segue a liderança de Deus, o impossível pode acontecer. Com esse mesmo espírito, os adolescentes participaram de treinamentos práticos. Eles aprenderam como convidar alguém para estudar a Bíblia, como organizar encontros espirituais com amigos e como falar sobre fé, tanto em público quanto online. Cada oficina foi adaptada para a faixa etária do grupo. Então nós temos que trabalhar com a base, com as novas gerações, para que sejam missionários hoje, para que a igreja continue sendo sempre missionária. Essa é a missão da igreja, uma igreja sempre missionária. Um dos convidados especiais foi a influenciadora cristã Ana Ju, que compartilhou seu testemunho pessoal e mostrou como até mesmo um perfil de mídia social pode se tornar uma ferramenta de esperança. No final do evento, cada participante recebeu uma Bíblia personalizada e foi desafiado a oferecer estudos bíblicos para pelo menos uma pessoa. Eles são a igreja hoje, a igreja de hoje. E hoje eles precisam aprender a serem missionários. Quando forem jovens, quando forem adultos, continuarão sendo missionários. E nós teremos gerações futuras de missionários. Na Tailândia, 93% da população é budista. Poucos conhecem Jesus e muitos mostram resistência ou preconceito em relação ao cristianismo. Mas algo extraordinário está acontecendo. Histórias reais de fé, milagres e transformação estão surgindo. Missões em um dos lugares mais desafiadores para o Evangelho. Essa história vai surpreender você. Sapatos na porta, monges budistas, templos dourados, pessoas calorosas e amigáveis. Esta é a Tailândia, um país moldado pela tradição e especialmente pelo budismo, uma religião antiga profundamente entrelaçada com a identidade do seu povo. O budismo como religião foi fundado pelo Buda várias centenas de anos antes de Jesus. O ensinamento do Buda é sobre como a vida é sofrimento. O Buda ensinou como escapar, como se libertar do sofrimento da vida. Essa religião profundamente enraizada deixa pouco espaço para expressões do cristianismo. Um budista leva cerca de 7 anos para se converter ao cristianismo. Essa estatística reflete a presença mais forte de budistas não apenas na Tailândia, mas também em países vizinhos e ao redor do mundo. Eles representam cerca de 7% da população mundial que se declarou budista. Aproximadamente 520 milhões de pessoas no mundo estão principalmente concentradas no Sudeste Asiático. Países como a Tailândia, que tem a maior concentração, Tailândia e Camboja, Laos, Myanmar, Vietnã, Sri Lanka, algumas partes da Índia e nordeste da Índia, e também Butão, Taiwan, Japão, China, Coreia, Macau, Hong Kong, Mongólia e algumas partes da Rússia, ou até mesmo nos Estados Unidos. Também temos budistas nos Estados Unidos e na Austrália. Devido a essa realidade, a presença do cristianismo na Tailândia é pequena, mas ainda é significativa e resiliente. Podemos orar por eles, por aqueles que têm problemas em suas vidas. Podemos dizer-lhes: vejam, o nosso Deus é o Deus mais poderoso.
Ele pode curar você. Às vezes, Deus realizará milagres em nosso favor. E assim, os budistas experimentam o poder de Deus em suas vidas. Os desafios são enormes, mas a missão persistente de muitos homens e mulheres começou lentamente a mudar este país, cheio de beleza e possibilidades para Deus agir. Deus é um Deus muito lindo. Ele é um Deus tão maravilhoso. E Ele me amou tanto. Eu sei que Deus ama a todos, mas Deus me ama tanto que eu posso sentir Ele realmente me ama. Você pode sentir paz em uma vida budista. Está tudo bem. Mas somente Jesus pode lhe dar esperança. Jesus é a fonte da nossa esperança. A Igreja Adventista do Sétimo Dia envia missionários para espalhar a palavra sobre Jesus. Uma Bíblia narrada por milhares. Cada versículo lido por uma pessoa diferente. A iniciativa Mais de 31 mil vozes com a palavra percorre o Brasil para dar vida a este projeto. A ideia é inovadora: transformar toda a Bíblia em uma experiência de áudio que destaca os sotaques e culturas de várias regiões e origens. Com mais de 31 mil versículos, brasileiros comuns fazem parte das gravações. Cada voz, cada vida, cada pessoa fazendo parte de um projeto internacional, Brasil e outros países envolvidos na gravação de uma Bíblia que nunca foi gravada na história da sua trajetória do homem, que é cada pessoa colaborar ali com um versículo bíblico. As gravações ocorrem em um estúdio móvel, construído dentro de uma van reformada. Desde 2022, o projeto já percorreu mais de 15 mil quilômetros por vários estados brasileiros. O objetivo é alcançar 50 mil quilômetros até 2027, quando a versão final será lançada e disponibilizada gratuitamente em plataformas digitais. Cerca de 95% das gravações são feitas dentro do estúdio móvel, mas também há espaço para contribuições de brasileiros que vivem no exterior. Cada participante escolhe um versículo e pode ler esse trecho de uma Bíblia impressa ou de uma tela instalada no estúdio. Além de escolas, igrejas e eventos comunitários, o projeto também entrou em espaços inesperados, como instituições prisionais. Para mim, a Bíblia foi uma surpresa porque eu nem esperava, né? Mas o sonho de todo homem, para que o homem foi feito, foi para evangelizar. Isso me deixou muito feliz, porque eu sei que, de um modo ou de outro, as pessoas vão ouvir a minha voz evangelizando. E hoje elas têm a oportunidade de construir um caminho diferente, uma história diferente para suas famílias e para si próprio. O objetivo é que as pessoas encontrem a palavra viva através da palavra escrita. Que Jesus possa sair das páginas da Bíblia para a vida das pessoas, comunidades, lares e países. Agora vamos até o Caribe, em Trinidad e Tobago, onde o Hospital Adventista realiza a primeira cirurgia endoscópica de coluna. Localizado em Porto de Espanha, Trinidad e Tobago, o Hospital Comunitário dos Adventistas do Sétimo Dia fez história ao se tornar a primeira instalação no país a realizar cirurgia